No jantar de aniversário do meu irmão, não havia lugar para mim. Minha tia riu quando eu percebi. Ah, bem, você pode ficar de pé. Você já está acostumado a ficar de lado, não é mesmo? Então comi no bar enquanto eles posavam para fotos. Horas depois, o gerente se aproximou. Sua família disse que você vai pagar a conta de $3.200. Eu apenas me levantei, terminei minha bebida e disse, desculpe, deixei minha carteira na mesa da família. Então saí andando e ouvi minha mãe entrar em pânico. Meu nome é Deri, tenho 28 anos e sempre fui o outro filho. Sabe, aquele que recebe as cenas educados nas reuniões de família enquanto seu irmão mais novo recebe aplausos só por chegar atrasado. Crescendo, nunca causei problemas. Eu não era o filho prodígio das notas máximas como Liam, nem o tio carismático que sempre tem uma história como Greg. Eu era o que chegava cedo, ajudava a arrumar a mesa e era chamado para tirar a foto do grupo em vez de estar nela. Acho que costumava pensar que era assim que as famílias funcionavam. Algumas pessoas são amadas de forma mais barulhenta, outras apenas estão presentes. Mas este ano, algo dentro de mim quebrou. Começou algumas semanas atrás, quando minha mãe me ligou, com aquela voz cheia de açúcar e doçura. O Liam vai fazer 26 anos. Estamos fazendo algo especial para ele. Você vai, não é? Eu disse que sim, pensando que talvez, só talvez, nesta vez fosse diferente. Talvez eu recebesse um agradecimento pelo pagamento do carro que cobri quando o motor do papai quebrou no outono passado, ou algum tipo de reconhecimento por estar enviando dinheiro à mamãe todo mês desde que ela perdeu o emprego. Mas não prendi a respiração. Apenas marquei a data, comprei uma camisa nova e até fiz uma reserva num bom restaurante no centro. Quando ela me disse que o restaurante original não poderia acomodar o grande grupo deles, descobri que era para lá que eles já planejavam ir desde o início. Só que sem mim. O jantar foi marcado para um lugar da moda na cobertura, com cabine de veludo e aquelas taças enormes de vinho que parecem chiques demais para beber de verdade. Cheguei pontualmente, vi a bomba mesa no centro, cheia de todos os suspeitos de sempre. Mamãe e papai numa ponta, Lia no meio comandando a conversa com a namorada pendurada nele como um cachecol, e meia dúzia de primos tirando fotos com seus celulares. Meu coração afundou na hora em que vi a mesa. Todas as cadeiras estavam ocupadas. Nenhum único assento vazio. Por um momento, pensei que talvez houvesse outra mesa, talvez tivessem arrumado um lugar lateral para os convidados extras. Mas não, era só aquilo. Fiquei ali como um idiota, sem saber se acenava ou ia embora. Então minha tia Janice, a irmã mais velha da minha mãe, sempre vestida como se estivesse tentando entrar no Real Os Revives versão subúrbio, virou-se, me olhou de cima a baixo e caiu na gargalhada. Ah, vem, você pode ficar de pé. Já está acostumado a ficar de lado. Alguns dos primos riram, sem nem tentar disfarçar. Lia nem olhou para mim. Ninguém se mexeu. Ninguém puxou a cadeira. Apenas continuaram passando a cesta de pães como se eu nem estivesse lá. Forcei um sorriso apertado, acenei com a cabeça e fui para o bar, sentei num banco de couro duro com as costas voltadas para eles e pedi o uísque mais barato que tinham. Senti a queimação antes mesmo de engolir, mas não liguei. Bebi devagar, com os olhos fixos nas ondas âmbar no copo. Atrás de mim, o som dos talheres batendo, risadas e flashes de câmera se misturavam numa longa e borrada melodia. Eu não queria mais fazer parte daquilo. Não daquele jeito. Cerca de uma hora depois, o barman deslizou outro drink para mim. Eu não havia pedido um segundo. Ele apontou com o polegar em direção à mesa. Cortesia do aniversariante, disse ele. Virei-me enfim e ia levantar o copo preguiçosamente na minha direção. Esse foi o limite da minha convocação, uma lembrança tardia num copo de gelo. Não bebi. Peguei o celular e fiquei rolando mensagens antigas para me distrair. Uma de 2 meses atrás mostrava minha mãe pedindo para eu ajudar a cobrir o aluguel atrasado do Liam. Só desta vez. Outra, do último Natal, em que enviei um cartão Visa de $500 para meu pai depois que ele esqueceu meu presente novamente. Uma voz dentro de mim sussurrou, você não pertence àquela mesa. Você a construiu, mas não foi convidado para sentar ali. As horas se arrastaram. Eu os vi posar para selfies em grupo, rindo como uma família de sitcom. Até o garçom entrou na brincadeira em certo momento, tirando uma foto com o Liam como se ele fosse algum tipo de celebridade. Eu fiquei no bar, mastigando o gelo e observando as luzes da cidade brilharem através das paredes de vidro. Eu já estava no meio de escrever uma desculpa educada para ir embora quando o gerente se aproximou. Ele usava um colete preto justo e um sorriso ensaiado, mas o tom era ríspido. Com licença, senhor. Sua família disse que o senhor vai pagar a conta esta noite. Pisquei, sem ter certeza se tinha ouvido certo. Desculpe. Ele gesticulou em direção à mesa. Eles disseram que a conta está em seu nome. São $3.200. Minha mente travou. 3.000 por quê?
Devem ter pedido metade da carta de vinhos e todos os aperitivos da cidade. Levantei-me devagar, o banco rangendo sob mim, e olhei para eles. Mamãe ria com Janice. Liam tinha o braço em volta da namorada e papai estalava os dedos para o garçom pedir do outro bebida. Ninguém sequer olhava para mim. Virei o último gole da minha bebida, coloquei o copo vazio com cuidado no balcão e ajeitei as mangas. Desculpe, falei calmamente. Deixei minha carteira na mesa da família. Então virei e saí. Não apressado, apenas passos suaves e firmes, como se estivesse saindo de um filme. No meio do caminho, senti a tensão mudar atrás de mim, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Cheguei ao elevador quando ouvi a voz da minha mãe, alta e em pânico. Parem ele. A porta se fechou e, pela primeira vez na minha vida inteira, eu não parei. O elevador zumbia suavemente enquanto descia andar por andar, parecendo um suspiro que eu não me permitia soltar há anos. Meu reflexo nas paredes espelhadas parecia estranho, calmo, deliberado, quase desligado. Mas por baixo daquela calma, eu fervia. Cheguei ao saguão justamente quando outra família entrou, todas sorrisos e conversas, provavelmente a caminho de uma comemoração própria. Passei por eles, empurrei as portas de vidro e senti o ar fresco da noite. A cidade fervilhava ao meu redor. Carros buzinando, música distante, saltos batendo no asfalto. Mas dentro de mim tudo tinha ficado imóvel, como se meu cérebro estivesse carregando. Não fui direto para casa. Caminhei. Eu precisava sentir alguma coisa. O chão sob meus sapatos, o vento frio no rosto, a dor surda crescendo no peito. Acabei indo parar num café 24 horas que eu frequentava na época da faculdade, quando eu ainda achava que, se trabalhasse duro o bastante, me provasse o suficiente, eles finalmente olhariam para mim do jeito que olhavam para Liam. Sentei do lado de fora com um café que nem toquei e fiquei encarando o escuro, tentando desfazer o nó no meu estômago. A verdade é que eu sabia que eles não me respeitavam. Eu só não esperava que jogassem isso na minha cara com uma conta de $3.200. Eu sempre arrumei desculpas. O Liam é o caçula. Ele só está passando por dificuldades. Ele vai amadurecer algum dia. Mamãe está estressada. Papai não é bom com emoções. Mas isso não era apenas favoritismo. Era desrespeito calculado. Eles não esqueceram de me dar um lugar. Eles não me quiseram. Eles não presumiram que eu pagaria a conta. Eles esperavam isso porque eu sempre paguei. Todas as vezes. O carro que ajudei Liam a financiar, a conta do veterinário quando o gato da mamãe ficou doente. Os reparos na casa do papai, as compras, os presentes de aniversário. Ninguém retribuiu. As pequenas e silenciosas maneiras como eu tornava a vida deles mais fácil enquanto eles agiam como se eu fosse um dançarino de fundo na produção familiar estrelada por Liam, e entrar em pânico. Parte 2. Mas naquela noite, algo quebrou dentro de mim. Fiquei fora até quase meia-noite. Meu celular estava cheio de notificações. Mensagens, chamadas perdidas, correios de voz. Não abri nenhuma delas. Quando finalmente entrei pela porta da frente, o apartamento parecia diferente. Não apenas porque eu via com novos olhos, mas porque era meu. Cada peça de mobília, cada foto emoldurada, cada conta de luz e compra de mercado. Eu tinha feito tudo sem eles. Sem esmolas. Sem pena. Sentei-me à minha mesa, fiquei olhando para o laptop por um longo momento, depois abri meu aplicativo bancário. Eu vim enviando para meus pais $800 por mês há anos. Silenciosamente, automaticamente. Um pouco de ajuda aqui e ali. Um pouco de estabilidade para minha mãe depois que ela perdeu o emprego. Um complemento para a aposentadoria do meu pai. Ninguém nunca disse obrigado. Nas poucas vezes em que toquei no assunto. Minha mãe dispensava como se eu estivesse falando de troco de bolso. Todos fazemos o que podemos, ela dizia, como se eu estivesse apenas cumprindo minha parte. Bem, esse beijo estava saindo das minhas costas. Flick. Cancelado. Então abri outra aba e acessei a conta conjunta em que o nome do Lee ainda estava vinculado secretamente. Lá atrás, quando eu assinei como fiador para ele conseguir um apartamento, ele prometeu assumir sozinho em 1 ano. Já se passaram 4 anos. Eu pedi educadamente. Enviei lembretes, todas as vezes, recebi o mesmo meio sorriso e eu vou resolver, mano. Ele nunca resolveu, mas eu tinha acesso. Então transferi minha parte. Depois fechei a conta. Então enviei um e-mail para a administradora do imóvel com uma cópia digitalizada da papelada que eu tinha guardado, declarando que, com efeito imediato, eu estava me retirando como fiador. Eu sabia que viriam bater à minha porta. Eu simplesmente não me importava mais. Por volta da 1 hora da manhã, finalmente verifiquei meu telefone. As primeiras mensagens eram, previsivelmente, dramáticas. Mãe, Darren,
Como você pôde simplesmente sair assim? Você nos envergonhou. Pai, seja homem e assuma suas responsabilidades. O que é isso? Você disse que cuidaria do jantar. Eu não tinha dito nada disso. Depois vieram os áudios. Um da Janice, me repreendendo como se eu fosse uma criança que se comportou mal na igreja. Você fez sua mãe chorar, Darren. Era isso que você queria? Por que ela está no banheiro chorando? Quase ri. Mas o que realmente me pegou foi o último áudio da minha mãe. A voz dela tremia, mas não de tristeza. Era mais como pânico. Eles estão dizendo que o cartão não passou. Eu pensei que você sempre cobria as coisas. Darren, por favor, me ligue de volta. Foi a primeira vez em muito tempo que ela disse por favor. Eu não liguei. Em vez disso, abri um grupo de mensagens que eu nunca tinha ousado tocar antes. O da família, aquele em que eu era sempre uma nota de rodapé, quando era mencionado. Planos de aniversário, fotos, memes. Ninguém ria das conquistas do Liam, do casamento da filha da Janice. De vez em quando, alguém me marcava, geralmente para pedir ajuda. Então digitei uma mensagem. Apenas uma frase: vocês disseram que eu estava cobrindo a conta. Acabei de cobrir. Em seguida, anexei a foto das transferências canceladas, o encerramento da conta bancária e a carta formal de remoção como fiador. Então desliguei o celular e fui dormir. Dormi melhor naquela noite do que em anos. Mas a repercussão, essa veio rápido. Pela manhã, meu celular parecia ter sofrido um ataque cardíaco. 73 notificações, 2 dúzias de chamadas perdidas e o grupo da família explodindo. Não olhei de imediato. Fiz café. Abri a porta da varanda e deixei o vento entrar. Era uma calma rara para uma manhã de quinta-feira. O tipo de silêncio que parece o mundo prendendo a respiração. Fiquei ali, com a caneca na mão, olhando pelos telhados. Pela primeira vez, não senti que precisava me explicar. Eu não estava fazendo uma lista mental do que eu devia, de quem precisava de algo, de como eu poderia consertar silenciosamente a bagunça de outra pessoa. Quando finalmente me sentei e abri as mensagens, foi como tirar um curativo. Mãe, eu só não entendo, Darren. Depois de tudo que fizemos por você, você nos humilharia assim na frente de toda a família? Pai, você acha que está acima de nós agora? Você tem sorte de ter podido sentar no balcão. Liane, mano, você literalmente arruinou meu aniversário. Você não podia simplesmente resolver como de costume? Foi só um jantar. Depois veio uma enxurrada de bombas de culpa. Tia Janice, sua mãe parecia que ia desmaiar. E a pobre namorada do Liane teve que entrar para cobrir parte da conta com o cartão dela. É assim que você retribui a sua família? Prima Emily, se você não queria estar lá, por que apareceu? Você deixou tudo constrangedor. Mas a mensagem que ficou comigo não foi a mais barulhenta. Veio da namorada do Liane, Carly. Uma mensagem simples, quase hesitante: ei, não tenho certeza do que aconteceu, mas, sinceramente, sinto muito. Você não merecia isso. Foi a única mensagem a qual respondi: obrigado. E só. E ignorei o resto. Ao meio-dia, o tom tinha mudado de indignação para desespero, provavelmente quando perceberam que a conta na qual eu depositava dinheiro todo mês não estava mais ativa. Imagino minha mãe tentando usar o cartão no mercado e sendo recusada. Ou meu pai acessando o banco online e vendo um rombo repentino. O apoio silencioso que eu sempre dei foi cortado como um fio que eles nem sabiam que sustentava. E então veio a primeira batida na porta. Era por volta das 18 horas. Eu sabia antes mesmo de olhar pelo olho mágico. A batida frenética, o ritmo irregular. Não era vizinho nem amigo. Eram eles. Eu não abri a porta. Observei do outro lado enquanto a silhueta da minha mãe se movia nervosamente, olhando pelo corredor. Ela bateu de novo, mais suave dessa vez. Darren, querido, por favor. Só queremos conversar. Fiquei parado. Ouvi a voz do meu pai em seguida, mais firme, irritada: isso é infantil. Você precisa crescer e consertar isso. Somos seus pais. Mais batidas. Uma pausa. Depois: Liam, vamos lá, cara. Você fez seu ponto, tá? Quer ser mesquinho, tudo bem. Mas não nos prejudique só porque se sentiu excluído. Se sentiu excluído. Essa frase me acertou como um soco nas costelas. Se sentiu excluído. Como se fosse uma ofensa imaginária. Como se não tivesse havido uma mesa física onde escolheram não me sentar. Como se não tivesse havido uma conta de $3.200 presumidamente atrelada ao meu nome, ao meu valor, ao meu silêncio. Eles ficaram lá fora por quase 10 minutos, alternando entre culpa, autoridade, manipulação e até falsa preocupação.
Mas, eventualmente, as vozes sumiram. Observei suas figuras recuarem pelo olho mágico. Ainda assim, não me mexi. Em vez disso, sentei na mesa da cozinha e abri a gaveta onde guardava todos os reciclos. Faturas e extratos bancários ligados a eles. Nunca tinha planejado usar. Eu os guardava para minha própria tranquilidade, só por precaução. Mas agora eu não tinha tanta certeza. Havia tanta história naqueles documentos. Anos de apoio silencioso, acordos não ditos. A vez em que paguei $4.200 pela cirurgia dentária da mamãe quando o seguro dela não foi aprovado. Os $6.800 que paguei para o fracassado experimento comercial do Liam. Os móveis que comprei para a reforma da garagem do papai, que ele mais tarde alegou ter financiado. Tudo isso. Pela primeira vez, eu não estava apenas magoado. Eu estava com raiva. Não uma raiva barulhenta, pisando forte, gritando, mas uma raiva profunda, fervente. Do tipo que vem de anos sendo subestimado, ignorado, usado. Enquanto eu olhava para aqueles reciclos, para a prova fria e dura de tudo que eu tinha dado, comecei a planejar. Não por vingança, mas por clareza. Porque se eles achavam que o custo real era apenas uma conta de jantar, não tinham ideia do que estavam prestes a perder. Não dormi naquela noite. Não porque estivesse sobrecarregado ou arrependido, mas porque estava acordado pela primeira vez em anos. Realmente acordado. Minha mente não estava turva de culpa ou obrigações. Eu não estava repetindo o que poderia ter feito diferente para deixar todos felizes. Eu estava calmo, alerta, focado. Às 3 da manhã, cada documento estava organizado e digitalizado. Transferências bancárias, faturas de cartão de crédito, recibos, até o contrato de locação assinado que provava que eu tinha sido fiador do apartamento do Liam. Eu rotulei cada um, marquei as datas, cruzei com mensagens e e-mails antigos que mostravam o contexto. Mamãe me pedindo ajuda com uma conta temporária, Liam prometendo me pagar na semana seguinte. Eu não estava apenas coletando provas. Eu estava recuperando minha história. Na manhã seguinte, tirei um dia pessoal no trabalho. Sem explicação, apenas um simples aviso de ausência. Fiz meu café da manhã, tomei banho, me vesti e imprimi tudo. Saí do meu apartamento com uma pasta debaixo do braço e um destino em mente. Meus pais moravam em uma casa de 2 andares nos subúrbios, a 25 minutos de distância. Uma casa que eu tinha ajudado a arrebentar, reconfigurar a parte elétrica e parcialmente mobiliar. E estava igual como sempre. Os vasos de flores que comprei no Dia das Mães estavam malpende, agora murchos e quebrados. A velha caminhonete do papai estava estacionada torta na garagem. O carro do Liam não estava lá. Provavelmente o estava usando para evitar pagar um Uber de novo. Eu não bati. Toquei a campainha e esperei. Foi minha mãe quem abriu a porta. Seus olhos estavam inchados. Ela definitivamente tinha chorado, mas, quando me viu, seu rosto mudou instantaneamente da vulnerabilidade para um alívio performático. Oh, Darren, ela suspirou, estendendo a mão para mim. Estou tão feliz que você veio. Eu dei um passo para trás. Não estou aqui para abraços e reconciliações. A mão dela parou no ar. A cor sumiu de seu rosto. Ela se afastou para me deixar entrar. Entrei na casa e fui imediatamente atingido pelo cheiro de bacon e ressentimento. Papai estava na mesa da cozinha, tomando café como se nada tivesse acontecido. Ele nem levantou os olhos. Fui direto para a sala de jantar, a mesma mesa em que eles tinham se reunido para celebrar o dia na noite anterior. Coloquei a pasta no centro e abri lentamente, metodicamente. Mamãe pairou perto da entrada, confusa. Papai finalmente olhou para cima, com os olhos semicerrados. Não tenho tempo para jogos, Darren. Isso não é um jogo, respondi baixinho. É um resumo. Tirei o primeiro documento. Este é o comprovante dos $2.500 que transferi para você depois que disse que estava prestes a perder a casa. Verifiquei depois. Descobri que vocês estavam apenas com 2 semanas de atraso no pagamento. Mas pegou o dinheiro mesmo assim. Mamãe se encolheu. Peguei o próximo. Este é o detalhamento de todos os depósitos mensais que venho fazendo na sua conta conjunta desde 2019. Mais de $28.000 no total. Virei para o próximo. Este é o contrato do aluguel do Liam, assinado por mim, e o e-mail do proprietário onde pedi para ser retirado como fiador. Ele talvez queira começar a fazer um orçamento em breve. Papai se levantou de repente, a cadeira arrastando atrás dele. O que você está tentando fazer? Destruir a própria família? Eu olhei para ele. Só estou parando de financiá-la. Mamãe finalmente encontrou a voz. Você não entende o que isso vai fazer conosco. Eu a interrompi. Não, você é que não entende.
Você achou que poderia me tratar como um caixa eletrônico compulsivo, quando finalmente disse não, vocês enquadraram isso como traição. Minha voz não estava com raiva. Estava firme, afiada, como se eu a tivesse afiando a noite inteira até virar algo que eu pudesse finalmente usar. Tirei a última página. Uma carta digitada dobrada uma vez. E isto é um aviso formal de que estou encerrando todo o apoio financeiro, com efeito imediato. Nada mais de ajuda temporária. Nada mais de conta surpresa. Nada mais de emergências que só eu pareço responsável. Olhei para os dois. Não vou pagar o jantar. Não vou ser o seu plano de contingência. Papai riu amargamente. Então é isso? Vai simplesmente ir embora assim? Respirei fundo. Vocês vêm se afastando de mim há anos. Estou apenas finalmente indo na direção oposta. Deixei a pasta ali na mesa enquanto caminhava para a porta. Mamãe me seguiu. Mas somos família, Darren. Nós erramos, mas isso é cruel. Virei para ela uma última vez. Cruel é criar um filho a quem você só liga quando algo quebra. E então saí. Eu esperava que fosse o fim. Mas não foi. A notícia correu pela família mais rápido que incêndio. A tia Janice fez uma postagem passiva-agressiva no Facebook sobre filhos desrespeitosos que esquecem quem os criou. A prima Emily me deixou de seguir e postou uma história sobre comportamento narcisista disfarçado de limites. Até a vovó ligou para perguntar se eu estava passando por alguma coisa e disse que já sentia falta dos meus biscoitos de Natal. Mas nada disso me afetou, porque para cada ombro frio havia algo mais quente me esperando. Com uma mensagem da Carly novamente, sempre admirei como você cuida das pessoas em silêncio. Espero que finalmente comece a cuidar de si mesmo. Ou minha colega de trabalho, Amanda, que percebeu que eu não estava bem naquela semana e me convidou para uma fogueira com os amigos dela. E então houve algo ainda melhor, silêncio. Do tipo que não é vazio, mas pacífico. Eu não estava mais correndo atrás de aprovação. Não estava mais olhando ansiosamente para o celular esperando o próximo pedido, a próxima manipulação disfarçada de favor familiar. Eu estava vivendo nos meus próprios termos. Algumas semanas depois, recebi um envelope pelo correio. Sem remetente. Dentro havia uma cópia rasgada da conta do restaurante, junto com um bilhete escrito às pressas, com a letra dura, espero que tenha valido a pena. Eu sorri. Tinha valido, porque o preço do jantar não era $3.200. Era o preço da minha dignidade. E eu tinha descoberto que não estava à venda. Mas se eu pensava que tudo tinha acabado, estava muito enganado. O silêncio durou apenas algumas semanas. Porque, claro, eles descobriram uma maneira de me arrastar de volta para o drama deles, mesmo quando eu estava tentando seguir em frente. Tudo começou com uma ligação no meio da manhã de uma quinta-feira. Eu estava no trabalho, focado em um projeto que finalmente me empolgava. Quando o meu telefone vibrou. Era um número que eu não reconheci, mas a área era da minha cidade. Hesitei antes de atender. Alô? Darren? Sou eu, Carly. A voz dela soava tensa, nervosa. Oi, Carly. Está tudo bem? Eu. Preciso falar com você. É sobre o Liam. Você pode me encontrar para um café? É urgente. Algo no tom dela me fez parar tudo o que eu estava fazendo. Concordei em me encontrar com ela depois do trabalho, num café do centro que eu conhecia bem. Passei o resto do dia inquieto, me perguntando o que diabos o Liam tinha feito agora. Quando cheguei, Carly já estava lá, mexendo nervosamente numa xícara de chá que claramente tinha esfriado faz tempo. Ela levantou os olhos quando me viu e eu pude ver que tinha chorado recentemente. Obrigada por vir, ela disse quando me sentei. Eu não sabia com quem mais falar. O que aconteceu? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular de um penhasco. O Liam. Ele tem mentido. Sobre tudo. Sobre o trabalho dele, sobre o dinheiro, sobre... Ela pausou, sobre você. Meu estômago se revirou. Como assim, sobre mim? Ele vem dizendo para todo mundo, inclusive para mim, que você é instável. Que sempre foi ciumento dele e que a coisa do restaurante foi apenas o ápice de anos de comportamento errático. Suas mãos tremiam enquanto falava. Ele disse que você vem roubando o dinheiro dos seus pais há anos, e que quando eles finalmente descobriram e te confrontaram, você surtou. Eu senti como se alguém tivesse me socado no estômago. Ele disse o quê? Fica pior, ela continuou, evitando o meu olhar. Ele disse que você inventou toda aquela história sobre pagar as contas deles, que na verdade você devia dinheiro para eles e estava usando isso como desculpa para não pagar de volta. Por um momento, eu não consegui falar. A audácia, a pura malícia disso tudo era de tirar o fôlego.
Não era apenas uma mentira, era uma inversão completa da realidade, tão habilmente construída que quase parecia plausível para quem não conhecia os fatos. Por que você está me contando isso? Perguntei finalmente. Carly finalmente me olhou nos olhos. Porque eu não acreditei nele. Algo não batia. E então, ontem à noite, eu encontrei uns papéis na gaveta dele. Contratos, extratos bancários. Darren, você realmente era o fiador do apartamento dele. E havia outros documentos também. Comprovantes de transferência que mostravam que você vinha mandando dinheiro para sua família há anos. Ela tirou uma pasta amassada da bolsa e deslizou para mim pela mesa. Eu tirei fotos de tudo antes dele voltar. Pensei que você deveria saber. Abri a pasta e senti minha raiva crescer com cada página. Não eram apenas os documentos que eu esperava, havia outros também. E-mails que o Liam tinha enviado para diferentes pessoas, incluindo alguns parentes, espalhando sua versão distorcida dos eventos. Uma conversa por WhatsApp com meu primo Greg onde ele descrevia em detalhes como eu era parasita e manipulador. Mas o que realmente me fez ver vermelho foi uma conversa com minha própria mãe. Uma troca de mensagens de algumas semanas atrás, onde ela basicamente validava a narrativa dele. Você sempre foi ciumento do Liam, mesmo quando crianças, dizia uma das mensagens da minha mãe. Talvez isso seja um grito de atenção. Ele só quer se sentir importante. Minha própria mãe. Reduzindo anos de apoio financeiro e emocional a um grito de atenção. Tem mais, disse Carly, vendo minha expressão. O Liam. Ele está planejando processar você. Me processar? Por quê? Pela retirada do aval do apartamento. Ele disse que foi sem aviso e que causou dificuldades financeiras para ele. Mas Darren, ela hesitou, eu acho que ele só está desesperado. O apartamento é só a ponta do iceberg. Ele deve dinheiro para muita gente. Fechei a pasta e olhei para ela. Por que você está fazendo isso? Por que está me contando tudo isso? Vocês estão namorando. Ela deu uma risada amarga. E estávamos. Eu terminei com ele ontem à noite, depois de confrontá-lo sobre os documentos. Ele não negou nada, Darren. Só ficou furioso por eu ter invadido a privacidade dele. E então disse que eu nunca entenderia a dinâmica complexa da família de vocês. Eu quase ri. Dinâmica complexa era uma maneira interessante de descrever abuso financeiro. Há mais uma coisa, ela disse, sua voz ficando ainda mais baixa. Ontem, antes de eu terminar com ele, ele recebeu uma ligação da sua mãe. Eles estavam planejando um tipo de intervenção familiar. Queriam me convencer a falar com você, para tentar fazer você voltar atrás em tudo. Eu senti um calafrio. Uma intervenção? Eles iam fazer parecer que era por preocupação com sua saúde mental. Sua mãe disse que tinha encontrado um terapeuta que concordaria em avaliar você como temporariamente instável devido ao estresse. E o Liam. Ele mencionou algo sobre usar isso em questões legais. A frieza do plano me atingiu como um tapa. Eles não estavam apenas tentando me manipular de volta ao meu papel de provedor silencioso, eles estavam tentando questionar minha sanidade mental para fazer isso. Era diabólico. Carly, eu disse, tentando manter minha voz calma, preciso que você me faça um favor. Qualquer coisa. Preciso que você documente tudo isso. Todas as conversas que ouviu, todos os planos que eles fizeram. Você pode fazer isso? Ela assentiu. Já comecei. Tenho áudios de algumas conversas que gravei secretamente antes de terminar com ele. Deus abençoe essa mulher. Ela tinha pensado em tudo. Saí daquele café com uma clareza cristalina. Eles tinham escalado isso para um nível que eu nem imaginava ser possível. Não eram apenas ganância e manipulação familiar comum, isso era uma campanha coordenada para destruir minha reputação e potencialmente minha estabilidade mental e financeira. Mas eles tinham cometido um erro fatal. Eles subestimaram o quanto eu tinha documentado ao longo dos anos, e agora tinham uma ex-namorada que estava disposta a testemunhar sobre seus planos. Naquela noite, não fui para casa. Fui direto para o escritório de um advogado que eu conhecia de vista. Amanda, minha colega de trabalho, tinha me dado o cartão dele algumas semanas antes, dizendo que ele era especialista em direito de família e de situações complicadas. O escritório dele estava fechado, mas liguei para o número de emergência no cartão. Quando expliquei rapidamente a situação, ele concordou em me encontrar na hora. Robert Shin era um homem pequeno e preciso, com óculos de armação fina e uma maneira de falar que me fez sentir que ele tinha visto esse tipo de coisa antes. Espalhei todos os documentos, os meus e os que Carly tinha copiado, pela mesa de conferência dele. Ele examinou tudo em silêncio por quase uma hora, ocasionalmente fazendo anotações ou pedindo esclarecimentos. Quando terminou, se recostou na cadeira e me olhou com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Sr. Morrison, ele disse finalmente, você tem um caso muito sólido aqui. Na verdade, você tem vários casos.
O que você quer dizer? Bem, primeiro, a acusação de que você roubou dinheiro deles é claramente difamatória, especialmente considerando que você tem evidência documentada do oposto. Segundo, a tentativa deles de questionar sua competência mental como estratégia legal poderia ser considerada assédio e potencialmente fraude processal. Ele folheou alguns papéis. Mas há algo mais interessante aqui. Esses documentos que sua ex-cunhada trouxe mostram que seu irmão pode estar cometendo fraude fiscal. Algumas dessas transferências que ele documentou como empréstimos familiares foram relatadas de forma diferente em outros lugares. Meu coração acelerou. O que isso significa? Significa que enquanto eles estão tentando construir um caso contra você, eles inadvertidamente te deram munição para construir casos muito mais sérios contra eles. Eu olhei para ele, sentindo uma mistura de alívio e algo mais escuro. Justiça, talvez. Ou vingança. Naquele momento, eu não me importava com a diferença. O que você recomenda? Shen sorriu, um sorriso pequeno e afiado. Recomendo que movamos primeiro. Nos 3 dias seguintes, minha vida virou um furacão de preparação legal. Shen não era apenas minucioso, ele era implacável. Revisamos cada documento, cada transferência bancária, cada mensagem de texto que eu tinha guardado ao longo dos anos. Ele trouxe uma associada, Sarah Kim, especialista em fraude financeira, para analisar os padrões de comportamento da minha família. Isso aqui é fascinante, disse Sarah na nossa segunda reunião, apontando para uma planilha que ela havia criado. Olha só o timing das suas transferências versus os pedidos de ajuda deles. É quase como se eles tivessem um sistema. Ela estava certa. Quando colocado graficamente, dava para ver claramente, em toda vez que eu recebia um aumento no trabalho ou um bônus, de alguma forma surgia uma emergência familiar nas semanas seguintes. A cirurgia dentária da minha mãe aconteceu 2 semanas depois que mencionei casualmente minha promoção. O experimento comercial do Liam foi exatamente 1 mês após eu comentar sobre minha bonificação anual. Eles estavam me monitorando, eu murmurei, sentindo um frio na barriga. Pior que isso, disse Shen, eles estavam te cultivando. Como um investimento. A palavra me atingiu como um soco. Investimento. Eu não era o filho negligenciado, eu era uma fonte de renda que eles mantinham funcionando com migalhas de afeto familiar. Enquanto isso, Carly continuava me passando informações. Ela tinha conseguido acesso ao telefone do Liam antes de sair da casa dele, aparentemente ele usava a mesma senha para tudo, e tinha baixado anos de conversas. O que ela encontrou era ainda pior do que eu imaginava. Havia um grupo de WhatsApp que eu nunca soube que existia. Operação Darren, eles literalmente chamavam assim. Os membros eram minha mãe, meu pai, Liam, e a tia Janice. As mensagens voltavam a 2019. D teve promoção. J disse que viu ele no restaurante caro na El Street, dizia uma mensagem da minha mãe de março de 2022. Perfeito timing. Posso mencionar que preciso de ajuda com os impostos atrasados, respondia meu pai. Lembrem que ele fica suspeito se pedirmos muito direto. Tem que ser emergência, adicionava Janice. Ler aquilo foi como descobrir que toda a minha vida adulta tinha sido uma mentira cuidadosamente orquestrada. Eles não apenas sabiam que estavam me explorando, eles tinham desenvolvido estratégias específicas para isso. Mas a mensagem que me quebrou completamente foi de Liam, datada do dia anterior ao jantar de aniversário. Galera, D tá ficando mais difícil de manipular ultimamente. Não mordeu a isca da ajuda temporária do mês passado. Vamos ter que ser mais criativos. Pensei em fazer ele pagar o jantar, mas de uma forma que não possa recusar sem parecer babaca. Já reservei mesa sem lugar para ele. Quando ele perguntar, dizemos que foi erro do restaurante. Aí quando vier a conta, dizemos que sempre foi entendido que ele pagaria. Na frente de toda a família. Vai ser difícil recusar. Eu tive que parar de ler e ir ao banheiro vomitar. Não era só crueldade, era premeditação. Eles tinham planejado minha humilhação com semanas de antecedência. Isso é evidência de conspiração para cometer fraude, disse Shen quando mostrei a mensagem. E considerando o histórico de anos de manipulação financeira, podemos argumentar que foi um padrão de comportamento predatório. Mas Shen tinha guardado a melhor notícia para o final da nossa terceira reunião. Liguei para um contato meu na Receita Federal, ele disse, com aquele sorriso afiado de novo. Aparentemente, eles já estavam de olho no seu irmão por algumas inconsistências fiscais. Essas evidências que temos podem ser exatamente o que eles precisavam para abrir uma investigação formal. Meu coração disparou. Investigação da Receita? Darren, seu irmão tem reportado rendimentos muito baixos nos últimos anos, mas de alguma forma consegue manter um estilo de vida que não bate com isso. Apartamento caro, carro novo, viagens frequentes. A Receita fica curiosa com esse tipo de coisa. Ele se inclinou para a frente.
E considerando que muitas das transferências que você fez foram categorizadas por ele como empréstimos em alguns documentos, mas ele nunca reportou elas como renda nem como dívida, ele pode estar em sérios problemas. Senti uma onda de satisfação sombria. Depois de anos sendo usado como um caixa eletrônico pessoal, finalmente havia consequências reais para as ações deles. Quanto tempo temos antes eles moverem contra mim? Perguntei. Segundo suas informações, eles planejam a intervenção para este fim de semana. Sugiro que nos antecipemos. Shen já tinha tudo planejado. Na sexta-feira, entregaríamos simultaneamente 3 ações, uma ação por difamação contra Liam pelos comentários que ele tinha espalhado sobre mim, uma queixa na Receita Federal com todas as evidências de possível fraude fiscal, e uma ordem de restrição preventiva contra toda a família para impedir qualquer tentativa de assédio ou intervenção não solicitada. É guerra nuclear, disse Shen. Tem certeza que quer fazer isso? Olhei para ele. Pensei em anos de ser ignorado, desrespeitado, tratado como um problema em vez de um filho. Pensei no grupo Operação Deren e na mensagem sobre minha humilhação orquestrada. Pensei na tentativa deles de questionar minha sanidade mental para me manter no lugar. Tenho certeza. Na quinta-feira à noite, véspera do nosso ataque legal coordenado, recebi uma ligação inesperada. Era Greg, meu primo, aquele que tinha sido um dos destinatários das mentiras do Liam. Deren? Cara, preciso falar com você. Se você vai tentar me convencer a voltar para a família, pode esquecer, Greg. Não, não é isso. Poxa, cara, o Liam me contou umas coisas sobre você e eu acreditei. Mas hoje cedo eu estava conversando com minha mãe, e ela mencionou que você ajudou a pagar a cirurgia da tia Linda ano passado. Aí comecei a conectar uns pontos. Eu esperei. Deren, você pagou meu empréstimo estudantil em 2020, não foi? Aqueles $3.000 que apareceram na minha conta? Eu tinha pedido para minha tia não contar na época. Greg estava passando por um momento difícil e eu não queria que soubesse que era caridade. Greg. E meu carro? Quando quebrou em 2021, de repente tive dinheiro para consertar. Foi você também, não foi? Suspirei. Greg, eu só. Cara, o Liam disse que você era instável, que você vinha inventando histórias sobre ajudar a família para parecer importante. Mas você realmente ajudou. Você ajudou todo mundo, e ninguém nunca soube porque você nunca contou. Ouvi ele respirar pesado do outro lado da linha. Eu sou um idiota, Deren. Desculpa. Desculpa por acreditar nele sem nem falar com você primeiro. Era estranho. Depois de semanas de fúria e preparação para a batalha legal, ouvir um pedido de desculpas sincero me desarmou completamente. Por um momento, senti um lampejo da velha vontade de minimizar tudo, de dizer que estava tudo bem, que não importava. Mas não era verdade. Importava. Obrigado por ligar, Greg, consegui dizer. Significa muito. O que você vai fazer? Porque, cara, pelo que entendi, eles estão planejando alguma coisa feia contra você. Já sei. E já tenho meus próprios planos. Houve uma pausa. Eles merecem, né? Depois de tudo que fizeram. Eles merecem. Desliguei o telefone sentindo uma estranha mistura de melancolia e determinação. Era bom saber que nem todos tinham acreditado nas mentiras do Liam. Mas também me lembrou de como as coisas podiam ter sido diferentes, se minha família tivesse sido capaz de honestidade básica desde o início. Na sexta de manhã, Shen e eu nos encontramos no fórum às 8 horas. Ele estava carregando uma pasta grossa e tinha aquela expressão focada de advogado no modo ataque. Pronto? Ele perguntou. Respirei fundo, pensando em tudo que tinha me trouxado até ali. A mesa do restaurante onde não havia lugar para mim. O grupo Operação Deren. Os anos de manipulação silenciosa. A tentativa de questionar minha sanidade mental. Pronto. Entramos no prédio, e eu soube que, depois daquele dia, nada mais seria igual. O primeiro documento foi protocolado às 8h47 da manhã. A ação por difamação contra Liam, com todas as mensagens do grupo Operação Deren anexadas como evidência. Shen tinha uma cópia enviada diretamente para o apartamento dele, o mesmo apartamento do qual eu tinha me retirado como fiador, por um oficial de justiça. O segundo, às 9h15. A queixa formal à Receita Federal, com anos de documentação financeira mostrando as discrepâncias entre o que Liam reportava como renda e seu padrão de gastos real. Sarah quem tinha feito um trabalho brilhante organizando tudo em um relatório que até eu, leigo em questões fiscais, conseguia entender era devastador. O terceiro, às 9h43. Ordem de restrição temporária contra minha mãe, meu pai, Liam e a tia Janice, impedindo qualquer tentativa de contato direto ou através de terceiros, incluindo especificamente qualquer intervenção relacionada à minha suposta instabilidade mental. Agora esperamos, disse Shen, guardando os comprovantes de protocolo. Eles vão receber as notificações até o meio-dia.
Sugiro que você não fique em casa hoje. Ele estava certo. Fui para o trabalho, mas não consegui me concentrar em nada. Cada vez que meu telefone vibrava, meu coração disparava. Mas as únicas mensagens que recebi foram de Carly, me atualizando sobre o que estava vendo de onde ela estava. Ela tinha se mudado temporariamente para a casa de uma amiga, mas ainda conseguia monitorar as redes sociais da minha família. Seu irmão postou uma foto dele no carro às 10h30, ela me mandou. Dirigindo rápido, com cara de quem acabou de levar um susto. Às 11h45, sua mãe ligou para Janice gritando. Consegui ouvir pelos vizinhos da Janice. Algo sobre advogados e como ele se atreve. Às 12h20, chegou a ligação que eu estava esperando. Número desconhecido. Alô? Darren. A voz da minha mãe estava histérica, quase irreconhecível. O que você fez? Respirei fundo. Mãe, você não deveria estar me ligando. Há uma ordem de restrição. Ordem de restrição? Contra seus próprios pais. Você perdeu completamente a cabeça. Na verdade, estou mais são agora do que estive em anos. Ouvi ela soluçar do outro lado da linha. Por um segundo, senti um lampejo da velha culpa, da vontade de consolá-la, de minimizar tudo. Mas então lembrei das mensagens do grupo. Perfeito timing. Posso mencionar que preciso de ajuda com os impostos atrasados. Lembrem que ele fica suspeito se pedirmos muito direto. Mãe, eu disse, minha voz ficando mais firme, você e papai passaram anos me tratando como um caixa eletrônico. Vocês criaram um grupo de WhatsApp literalmente chamado Operação Darren para coordenar como extrair dinheiro de mim. Silêncio do outro lado. Você sabia disso, mãe? Mais silêncio. Responde, gritei, surpreendendo a mim mesmo. Você sabia do grupo? Darren, a voz dela ficou pequena, não foi assim. Então como foi? Me explica como 3 décadas de me usar como provedor silencioso não foi assim. Nós só. Você sempre foi independente. Nunca precisou de nada. O Liam sempre foi mais, ela parou. Mais o quê? Mais importante? Mais amado? Não diga isso. Por que não? É verdade. Vocês me criaram para ser funcional, para resolver problemas em silêncio, para nunca reclamar. E quando eu finalmente parei de aceitar isso, vocês planejaram questionar minha sanidade mental. Ouvi ela engasgar. Mãe. Eu sei sobre o plano da intervenção também. Sobre encontrar um terapeuta que concordaria em me avaliar como temporariamente instável. Que tipo de pais fazem isso com um filho? Darren, por favor. Não. Acabou. Eu avisei vocês que não ia mais financiar essa família, e em vez de respeitarem isso, vocês escalaram para tentar me destruir. Agora vocês vão descobrir quais são as consequências reais. Desliguei o telefone com a mão tremendo, mais de adrenalina que de emoção. Era a primeira vez na minha vida que eu tinha gritado com minha mãe. Era a primeira vez que eu tinha colocado ela contra a parede com a verdade crua. E, estranhamente, me senti bem. O telefone tocou novamente imediatamente. Número diferente, mas não atendi. Tocou mais 5 vezes nos próximos 10 minutos. Desliguei o aparelho. Amanda, minha colega de trabalho, apareceu na minha mesa por volta das 2 da tarde. Você está bem? Parece que viu um fantasma. Contei a ela uma versão resumida do que estava acontecendo. Ela ouviu tudo com uma expressão que foi ficando cada vez mais escura. Darren, ela disse quando terminei, isso que sua família fez. Isso não é amor difícil nem disciplina. Isso é abuso financeiro sistemático. Eu nunca tinha pensado nesses termos antes, mas quando ela disse, algo clicou no lugar. E a tentativa de questionar sua sanidade mental? Isso tem nome. Chama gaslighting. E quando é feito de forma coordenada assim, é abuso psicológico. Ela se inclinou para mais perto. Você fez a coisa certa processando eles. Pessoas assim não param por conta própria. Elas só param quando são forçadas. O resto do dia passou num borrão estranho. Eu me sentia desconectado, como se estivesse assistindo a vida de outra pessoa. Por volta das 5, Shane me ligou. Novidades, ele disse. O oficial de justiça conseguiu entregar todos os documentos. Seu irmão tentou se recusar a assinar o recebimento, mas não funciona assim. E aí? Aí que já temos a primeira reação. O advogado dele me ligou há 1 hora. Meu estômago se revirou. Liam conseguiu um advogado? Conseguiu. E aparentemente quer negociar. Negociar o quê? Bem, a primeira oferta deles foi interessante.
Eles estão dispostos a esquecer o plano da intervenção se você retirar todas as ações e voltar ao normal. Ponto. Eu ri, sem humor. Voltar ao normal? Quer dizer, voltar a ser o caixa eletrônico da família? Basicamente. Oh, e eles também querem que você assine um acordo de confidencialidade sobre tudo o que descobriu. Para preservar a harmonia familiar. Ponto. Shane, me diz que você falou para eles irem se fuder. Em termos mais profissionais, sim. Disse que não estávamos interessados em negociações neste momento. E qual foi a reação? Bem, é aí que fica interessante. O advogado dele sugeriu que eu deveria considerar o bem-estar mental do meu cliente ao recusar uma solução amigável. Senti o sangue ferver. Eles realmente iam tentar usar a carta da instabilidade mental, mesmo depois de serem pegos planejando exatamente isso. Que filho da puta. Concordo. Mas a boa notícia é que isso só confirma que estamos no caminho certo. Pessoas inocentes não tentam negociar para sair de ações de difamação. Elas simplesmente provam que não difamaram ninguém. Shane fez uma pausa. Ah, mais uma coisa. Meu contato na Receita Federal me ligou. Eles vão abrir investigação formal. Aparentemente, as evidências que fornecemos se conectaram com algumas outras coisas que eles já estavam observando. Outras coisas? Seu irmão não foi exatamente discreto com suas finanças. Há postagens nas redes sociais dele mostrando um estilo de vida incompatível com a renda reportada. E aparentemente ele pode ter cometido o erro clássico de reportar algumas das suas transferências como empréstimos familiares em alguns lugares, mas como renda isenta em outros. Isso é ilegal? Muito. É sonegação fiscal e pode ser fraude, dependendo de como foi estruturado. Terminei a ligação me sentindo estranhamente vazio. Não era satisfação, exatamente. Era mais como resolução. Como se depois de anos carregando um peso invisível, eu finalmente tivesse conseguido largá-lo. Mas a sensação durou pouco. Quando cheguei em casa naquela noite, havia uma pessoa esperando na porta do meu prédio. No primeiro momento pensei que fosse meu pai, mas quando chegou mais perto vi que era Greg. Ei, ele disse, levantando as mãos. Sei da ordem de restrição, mas tecnicamente ela não inclui primo, né? Eu parei a alguns metros dele. O que você quer, Greg? Quero te ajudar. Isso me pegou de surpresa. Como assim? Cara, depois da nossa conversa ontem, fiquei pensando. Comecei a me lembrar de coisas. E comecei a conectar pontos que deveria ter conectado há muito tempo. Ele tirou o telefone do bolso. Lembra quando minha mãe ficou doente há 3 anos? E de repente conseguimos pagar aquele tratamento experimental que o seguro não cobria? Eu lembrava. Tinha mandado $15.000, anônimos, através de uma conta intermediária. Foi você, não foi? E quando minha irmã precisou de dinheiro para a entrada da casa? E quando Danny, meu irmão mais novo, teve aquela emergência médica no 2º ano da faculdade? Eu não respondi, mas minha expressão deve ter confirmado. Poxa, Darren. Você ajudou metade da família ao longo dos anos, e ninguém sabia porque você sempre fazia de forma anônima ou pedia para não contarem. Ele balançou a cabeça. E enquanto isso, seus pais e o Liam te tratavam como lixo. Pior que lixo. Como um empregado não pago. Greg. Não, deixe eu falar. Hoje cedo, fui conversar com a tia Linda, depois com o tio Robert, depois com a prima Sarah. Cara, você ajudou todo mundo. Literalmente todo mundo da família já foi ajudado por você em algum momento. Ele se aproximou um passo. E sabe o que descobri? Seus pais sabiam. Eles sempre souberam que você ajudava os outros também. Porque sempre que alguém tentava agradecer você diretamente, eles desconversavam ou mudavam de assunto. E isso era novo para mim. Como assim? A tia Linda me contou que tentou te ligar para agradecer pela cirurgia, mas sua mãe disse que você não gostava de reconhecimento e que era melhor não mencionar. O tio Robert disse a mesma coisa, que tentou te enviar uma carta de agradecimento pelo dinheiro da oficina, mas seu pai disse que você ia ficar constrangido. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eles não apenas me isolavam do afeto familiar, eles ativamente impediam que outros membros da família demonstrassem gratidão por mim. Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar. Porque se todo mundo soubesse o quanto você realmente fazia, ficaria óbvio como eles te tratavam mal. E porque se você recebesse reconhecimento dos outros, talvez não fosse tão dependente da migalha de aprovação que eles te davam. Greg colocou a mão no meu ombro. Cara, eles te mantiveram isolado de propósito. Te fizeram pensar que você era o problema, que você não era importante para a família, enquanto secretamente viviam às suas custas e impediam outros de te agradecer. Eu me apoiei na parede do prédio, sentindo náusea. A manipulação era ainda mais profunda do que eu tinha imaginado. Não era só exploração financeira,
era isolamento psicológico sistemático. Tem mais, disse Greg. Conversei com todo mundo hoje. A família inteira, Darren. E sabe quantas pessoas acreditaram na história do Liam sobre você ser instável ou manipulador? Eu esperei. Ninguém. Literalmente ninguém. Todo mundo lembrava de como você sempre ajudou, sempre foi confiável, sempre aparecia quando precisavam. A única pessoa que acreditou foi eu, e só porque eu sou um idiota que não parou para pensar. Ele tirou um pedaço de papel do bolso. Todo mundo quer que você saiba que está do seu lado nessa. E mais, eles estão dispostos a testemunhar sobre a ajuda que você deu ao longo dos anos, se precisar para seu processo. Peguei o papel. Era uma lista com os 12 nomes e números de telefone. Basicamente toda a família estendida. Greg, consegui dizer, por que vocês estão fazendo isso? Porque a gente deveria ter feito há muito tempo. E por que, ele hesitou, porque depois de hoje, depois de conversar com todo mundo, ficou claro que seus pais e o Liam não são apenas ruins com você. Eles são ruins, ponto final. Como assim? Darren, metade das pessoas com quem conversei tem histórias de como seus pais ou o Liam tentaram manipular eles também. Só que você era o alvo principal, então o resto de nós não percebia o padrão. Ele apontou para o papel. Liga para essas pessoas. Conversa com elas. Você vai descobrir que não está sozinho nisso, e nunca esteve. Greg começou a se afastar, mas parou. Ah, e mais uma coisa. Seu pai ligou para minha mãe hoje, tentando fazer ela me convencer a parar de encorajar sua instabilidade. Sabe o que minha mãe disse para ele? O quê? Disse que depois de 30 anos vendo como eles tratam você, a única coisa estável aqui é eles acharem que podiam continuar fazendo isso para sempre. Quando Greg foi embora, eu fiquei ali parado na frente do prédio por um longo tempo, olhando para a lista de nomes na minha mão. Por anos, eu tinha me sentido como o paré da família, o filho esquecido que ninguém realmente gostava. Mas na verdade, era exatamente o oposto. Eles tinham me isolado do resto da família não porque eu não importava, mas porque eu importava demais. Porque se todo mundo soubesse a verdade sobre quem eu realmente era, sobre o quanto eu ajudava, sobre como eu sempre aparecia, ficaria impossível manter a narrativa de que eu era o problema. Subi para meu apartamento e olhei ao redor. Pela primeira vez desde que tudo começou, não me senti sozinho. Na verdade, pela primeira vez em muito tempo, senti que podia estar cercado de pessoas que realmente me valorizavam. Eu só tinha que parar de procurar validação nas únicas pessoas que nunca iam me dar. Peguei meu telefone e comecei a discar o primeiro número da lista. A primeira ligação foi para a tia Linda. Ela atendeu no segundo toque, e pela voz já dava para perceber que estava esperando minha ligação. Darren, meu querido, ela disse, e havia uma emoção ali que eu não lembrava de ter ouvido direcionada a mim em anos. Greg me contou que vocês conversaram. Eu deveria ter falado com você há muito tempo. Conversamos por 2 horas. Ela me contou sobre tentativas frustradas de me incluir em eventos familiares, sempre bloqueadas pelos meus pais com desculpas sobre eu estar muito ocupado ou passando por uma fase difícil. Me contou sobre o dinheiro para a cirurgia, sobre como tinha tentado me agradecer pessoalmente, sobre como minha mãe a convenceu de que eu ficaria constrangido com o reconhecimento público. Seu pai disse que você sempre foi modesto demais e que agradecimentos diretos te deixavam desconfortável, ela explicou. Mas agora eu entendo. Eles não queriam que você soubesse como a família toda te admirava. As outras ligações foram similares. Cada conversa revelava mais uma peça do quebra-cabeças da manipulação sistemática que meus pais e Liam tinham orquestrado. Não era só isolamento, era um sequestro da minha narrativa familiar. O primo Robert me contou como meu pai tinha aconselhado ele a não mencionar minha ajuda com a oficina para outros membros da família, para não fazer o Darren parecer que estava se exibindo. A prima Sarah revelou que minha mãe tinha espalhado que eu preferia ajudar em silêncio e ficava chateado quando as pessoas faziam muito alarde sobre minha generosidade. Era uma rede de mentiras cuidadosamente construída para garantir que eu permanecesse na sombra, dependente das migalhas de aprovação que eles controlavam. Mas a ligação que mais me marcou foi com meu tio Danny, irmão mais novo do meu pai. Darren, ele disse, com uma voz cansada, preciso te contar uma coisa que deveria ter contado há anos. O que é, tio? Seu pai. Ele sempre teve ciúme de você. Desde que você era criança. Isso me pegou completamente desprevenido. Ciúme? De quê? De como você era. Responsável, confiável, inteligente sem ser arrogante. De como as pessoas naturalmente gostavam de você. Seu pai sempre foi inseguro, sempre precisou ser o centro das atenções. E você? Você nunca precisou disso. Você era admirado sem tentar. Danny suspirou. Lembro de uma vez, você devia ter uns 15 anos, numa reunião de família.
Você tinha ajudado sua avó com um problema no computador dela, e ela estava contando para todo mundo como você era inteligente e prestativo. Seu pai ficou visivelmente irritado. Depois, ouvi ele dizendo para sua mãe que você estava se exibindo e que eles precisavam te ensinar humildade e ponto. Humildade? Darren, o que eles fizeram com você não foi te ensinar humildade. Foi te quebrar sistematicamente para que você não ofuscasse o Liam e para que permanecesse disponível como fonte de recursos. A conversa com Danny durou até quase meia-noite. Quando desliguei, eu tinha uma imagem completamente nova da minha infância e adolescência. Não era negligência, era sabotagem deliberada. No sábado de manhã, Shen me ligou com atualizações. A investigação da Receita está progredindo mais rápido do que esperava, ele disse. Aparentemente, quando eles começaram a cavar, encontraram mais do que fraude fiscal simples. Como assim? Seu irmão pode estar envolvido em lavagem de dinheiro. Há transferências de contas que não batem com nenhuma atividade comercial legítima que ele reportou. Meu sangue gelou. Lavagem de dinheiro? Ainda não é certeza, mas há padrões suspeitos. E a melhor parte? Algumas dessas transferências passaram pela conta conjunta da qual você era fiador. Se ele estava usando essa conta para atividades ilegais, pode ter comprometido você também, sem o seu conhecimento. A implicação me atingiu como um trem. Você está dizendo que ele pode ter me envolvido em crimes sem eu saber? É possível. Mas a boa notícia é que temos documentação completa mostrando que você se retirou da conta assim que descobriu as irregularidades. Isso na verdade fortalece seu caso e mostra a responsabilidade de sua parte. Shen fez uma pausa. Ah, mais. O advogado do Liam ligou ontem à noite. Aparentemente, ele quer marcar uma reunião urgente. Para quê? Oficialmente, para discutir uma resolução amigável. Mas considerando o timing, logo depois da Receita entrar em contato com ele, suspeito que ele esteja começando a entrar em pânico. Concordei com a reunião, marcada para segunda-feira de manhã. Mas o fim de semana me reservava mais surpresas. No domingo, Carly apareceu na minha porta com 2 malas e uma expressão determinada. Preciso de um lugar para ficar por alguns dias, ela disse. O Liam descobriu que foi eu quem te passou as informações. O que aconteceu? Ele apareceu na casa da minha amiga ontem à noite, bêbado e furioso. Disse que eu arruinei a vida dele, que sou uma vadia traidora, e que ia me fazer pagar por ter te ajudado. Senti a raiva subir. Ele te ameaçou? Não diretamente, mas estava claramente fora de controle. Minha amiga ameaçou chamar a polícia, e ele foi embora. Mas Darren, ele não é mais o cara com quem eu namorava. Há algo de errado com ele, algo além de só ser um idiota manipulador. Deixei ela entrar e preparei café enquanto ela me contava mais detalhes. Ele está usando drogas, ela disse finalmente. Não sei há quanto tempo, mas ontem à noite estava óbvio. Pupilos dilatados, falando rápido demais, paranoico. E a casa dele. Darren, quando peguei minhas coisas na semana passada, vi uns equipamentos eletrônicos que definitivamente não estavam lá antes. Que tipo de equipamentos? Computadores, múltiplos telefones, equipamento que parecia ser para criptografia. E muito dinheiro em espécie escondido em lugares estranhos. Isso explicava os padrões suspeitos que a Receita tinha encontrado. Liam não estava apenas sonegando, ele provavelmente estava envolvido em algo muito mais sério. Carly, você precisa falar com meu advogado. Isso pode ser importante para o caso. Ela assentiu. Já estava pensando nisso. E tem mais uma coisa que descobri depois que saí de lá. Ela tirou o telefone e mostrou uma captura de tela. Lembra daquela conta bancária conjunta da qual você era fiador? Bem, consegui acessar os extratos antigos antes de sair. Darren, seu irmão estava transferindo dinheiro dessa conta para contas offshore. Meu estômago despencou. Offshore? Ilhas Cayman, Suíça, lugares assim. E não eram quantias pequenas. Estamos falando de centenas de milhares de dólares ao longo de 2 anos. Agora eu entendia por que a investigação da Receita tinha escalado tão rapidamente. Liam não era só um sonegador amador, ele estava operando algo muito maior, e tinha usado minha associação com a conta para dar legitimidade às transações. Ele me usou, murmurei. Ele usou todo mundo, disse Carly. Mas você foi o mais usado de todos, porque você era o único com reputação limpa suficiente para dar credibilidade. Passei o resto do domingo documentando tudo que Carly me contou e enviando para Shen. Quando segunda-feira chegou, eu estava mais do que pronto para a reunião. O escritório do advogado do Liam ficava num prédio pomposo no centro da cidade, o tipo de lugar que cobra por hora o que eu costumava mandar para minha família por mês. Shen e eu chegamos pontualmente às 9 horas. O advogado do Liam, um homem elegante chamado Morrison, nos recebeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Liam estava sentado numa poltrona de couro, visivelmente nervoso e, agora que Carly tinha me alertado,
claramente sob efeito de alguma coisa. Gentlemen, disse Morrison, agradeço por virem. Acredito que podemos resolver essa situação de forma que beneficie todo mundo. Shen se recostou na cadeira. E estamos ouvindo. Bem, meu cliente está disposto a fazer algumas concessões significativas. Primeiro, ele retiraria quaisquer comentários que possam ter sido mal interpretados como difamatórios. Mal interpretados? Interrompi. Ele literalmente disse que eu estava roubando dinheiro dos meus pais. Morrison levantou a mão. Entendo sua frustração, Sr. Morrison. Mas devemos considerar que questões familiares são complexas, e muitas vezes há mal-entendidos. Não houve mal-entendido, disse Shen firmemente. Temos documentação completa de uma campanha sistemática de difamação, incluindo mensagens em grupo coordenando estratégias para extrair dinheiro do meu cliente. Liam se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Estava suando, apesar do ar-condicionado. Morrison continuou, em segundo, meu cliente estaria disposto a compensar financeiramente qualquer inconveniência causada pelo mal-entendido sobre a conta do restaurante. Quanto? Perguntou Shen. $5.000. Shen riu. Sr. Morrison, seu cliente deve ao meu cliente mais de 40 mil em transferências diretas ao longo dos últimos 3 anos, sem contar juros ou danos morais. E isso é ridículo. E, Shen continuou, abrindo uma pasta, isso sem considerar as implicações criminais das atividades que descobrimos. Morrison palideceu. Que atividades? Shen deslizou cópias dos extratos bancários que Carly havia obtido. Transferências para contas offshore usando uma conta da qual meu cliente era fiador, sem o conhecimento dele. Padrões consistentes com lavagem de dinheiro. Múltiplas violações fiscais. Liam finalmente falou, com a voz rouca, em Darren, cara, você não entende. Eu posso explicar tudo. Não, eu disse, surpreendido pela firmeza na minha própria voz. Não vai haver explicação. Não vai haver desculpa. Você me usou, envolveu meu nome em possíveis crimes, e ainda tentou me pintar como vilão da história. Mas somos irmãos, cara. Irmãos não fazem isso uns com os outros, Liam. Irmãos não criam grupos de WhatsApp para coordenar como explorar financeiramente um ao outro. Irmãos não tentam questionar a sanidade mental um do outro para manter controle. Liam olhou para Morrison desesperadamente. O advogado estava claramente fora de sua liga. Olha, disse Morrison, talvez possamos chegar a um acordo mais substancial. Não estamos interessados em acordos, disse Shen. Estamos interessados em justiça completa. Ele se levantou. Meu cliente quer restituição financeira completa, um pedido público de desculpas detalhando as mentiras que foram espalhadas, e cooperação total com as autoridades federais sobre as atividades financeiras ilegais. E se recusarmos? Shen sorriu. Então vemos vocês no tribunal. E considerando que agora temos evidência de possível lavagem de dinheiro, suspeito que meu cliente será a menor das preocupações do Sr. Morrison aqui. Saímos da reunião com Liam claramente em pânico e Morrison prometendo considerar as opções. Mas a verdadeira resolução veio de uma fonte inesperada. Na quarta-feira, recebi uma ligação da minha mãe. Desta vez, ela não estava histérica. E estava derrotada. Darren, ela disse, com a voz pequena, preciso falar com você. Mãe, você sabe da ordem de restrição. Por favor. Só. Por favor, me dê 5 minutos. Contra meu melhor julgamento, escutei. Seu pai teve um ataque cardíaco ontem à noite. Meu coração parou. Por todos os problemas que tínhamos, ele ainda era meu pai. Ele está bem? E está estável. Mas Darren. O estresse de tudo isso, a investigação, os processos. Foi demais para ele. Ela fez uma pausa. E o Liam? Ele foi preso esta manhã. Preso? A Receita Federal apareceu com um mandado. Lavagem de dinheiro, evasão fiscal, fraude eletrônica. Eles levaram todos os computadores dele, os telefones, tudo. Senti uma mistura estranha de satisfação e melancolia. Justiça, finalmente, mas com um custo alto. Darren, minha mãe continuou, eu sei que estraguei tudo. Sei que fui uma mãe terrível para você. Sei que te usei, te manipulei, te tratei como se você fosse apenas um meio para um fim. Ela estava chorando agora. Mas você é meu filho. E eu te amo. Sei que não acredita nisso, e não espero que perdoe, mas... eu te amo. Por um momento, senti a velha vontade de consolá-la, de minimizar minha dor para aliviar a dela. Mas não fiz isso. Mãe, eu disse cuidadosamente, se você me ama, então precisa entender por que não posso mais ter vocês na minha vida. Pelo menos não do jeito que era antes. Eu entendo.
Você me isolou da família por anos. Me fez acreditar que eu era um problema, que eu não importava. Coordenou com papai e Liam para me usar como fonte de financiamento. E quando eu finalmente disse não, vocês tentaram questionar minha sanidade mental. Eu sei. Isso não é amor, mãe. Isso é abuso. E o fato de vocês não conseguirem ver isso é exatamente porque não podemos ter uma relação normal. Houve um longo silêncio. O que você precisa de mim? Ela perguntou finalmente. Nada, eu disse. Pela primeira vez na minha vida, não preciso de nada de vocês. E o que você quer de mim? Pensei por um longo momento. Quero que você procure ajuda. Terapia. Quero que você entenda como chegamos aqui. E quero que você pare de tentar me convencer de que eu exagerei ou que interpretei mal as coisas. E depois? Depois, talvez, em alguns anos, possamos tentar construir algo novo. Algo honesto. Mas isso só acontece se você realmente mudar, não se apenas disser que vai mudar. E o processo? O processo continua. Não porque eu quero te punir, mas porque precisa haver consequências. Vocês precisam entender que ações têm resultados. Desliguei o telefone e, pela primeira vez desde que tudo começou, chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Finalmente estava livre. Nos meses seguintes, a situação se resolveu de forma mais completa do que eu poderia ter imaginado. Liam foi indiciado por lavagem de dinheiro e fraude fiscal, e acabou fazendo um acordo com os procuradores federais que incluía 3 anos de prisão e restituição completa, não apenas para o governo, mas para mim também. Meus pais venderam a casa para pagar dívidas legais e se mudaram para um apartamento pequeno. Minha mãe realmente começou terapia, e após 6 meses, me escreveu uma carta, não pedindo perdão, mas reconhecendo especificamente cada coisa que tinha feito de errado, sem desculpas ou justificativas. Foi a primeira comunicação dela em anos que não tentou me manipular ou me fazer sentir culpado. Carly e eu nos tornamos amigos próximos. Ela acabou sendo uma das testemunhas-chave no caso contra Liam, e sua coragem em se apresentar me inspirou. Eventualmente, ela se mudou para outra cidade para um novo emprego, mas mantemos contato regular. Mas talvez a mudança mais importante tenha sido na minha relação com o resto da família. Com meus pais fora de cena como intermediários manipulativos, descobri que tinha uma família muito maior e mais amorosa do que jamais imaginei. Greg se tornou o irmão que eu nunca tive. A tia Linda me incluiu em todas as reuniões familiares, e pela primeira vez sentiu que era estar à mesa como membro valorizado, não como provedor silencioso. O tio Danny e eu desenvolvemos uma amizade real, baseada em respeito mútuo em vez de obrigação. 2 anos depois, organizamos uma reunião de família, a primeira da qual meus pais não participaram. Foi estranho no começo, mas também libertador. Conversas fluíram naturalmente. As pessoas riram das minhas piadas, não porque precisavam de alguma coisa, mas porque realmente acharam engraçadas. Quando ofereci para pagar o jantar, porque queria, não porque era esperado, 3 pessoas brigaram comigo para dividir a conta. É assim que família deveria funcionar, disse a tia Linda naquela noite. Todo mundo contribui, todo mundo é valorizado. Aprendi que não era eu quem estava quebrado. Eram as dinâmicas que meus pais tinham criado que estavam quebradas. E uma vez removidas essas dinâmicas tóxicas, descobri que eu era perfeitamente capaz de ter relacionamentos familiares saudáveis. Hoje, 3 anos depois daquele jantar desastroso, tenho uma vida que mal reconheço como minha. Comprei uma casa nova, não porque alguém me disse que deveria, mas porque queria. Comecei a namorar Amanda da minha empresa, e pela primeira vez tenho um relacionamento baseado em igualdade em vez de eu sempre dar mais do que recebo. Tenho um grupo de amigos que me valorizam pelo que sou, não pelo que posso fazer por eles. Viajo quando quero, compro o que me faz feliz, e, mais importante, digo não sem culpa quando não quero fazer alguma coisa. Minha conta bancária tem mais dinheiro do que jamais teve, não porque ganho mais, mas porque não estou mais financiando a vida de outras pessoas. Quanto aos meus pais, mantemos contato mínimo. Minha mãe me manda cartões de aniversário e feriados, não pedindo nada, apenas reconhecendo a data. Meu pai ainda não consegue admitir que fez alguma coisa errada, então nossa comunicação é praticamente inexistente. E isso me entristece às vezes, mas não me consome mais. Liam saiu da prisão no ano passado. Ouvi por terceiros que está morando com meus pais novamente trabalhando num emprego de salário mínimo. Parte de mim sente pena dele, mas uma parte maior de mim reconhece que ele fez suas escolhas e agora está vivendo com as consequências. Ele me mandou uma carta há alguns meses. Uma página inteira de desculpas e promessas de mudança, terminando com um pedido sutil de ajuda financeira para recomeçar a vida. Rasguei sem responder. Porque essa é a coisa sobre limites, eles só funcionam se você os mantém. A noite passada, estava organizando alguns documentos antigos e encontrei aquela conta de restaurante rasgada que Liam tinha me enviado anos atrás. Espero que tenha valido a pena, dizia o bilhete. Olhei ao redor da minha sala de estar,
fotos de viagens que fiz porque quis, presentes que comprei para mim mesmo, lembrança de momentos com pessoas que me valorizam genuinamente. Sim, valeu a pena. O preço do jantar não eram $3.200. Era toda uma vida de silêncio, de aceitar migalhas, de me convencer de que eu não merecia mais. E descobri que eu valia muito mais do que isso.